Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek. Se toda coincidência tende a que se entenda e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência em si. Se toda estrela cadente cai pra fazer sentido e todo mito quer ter carne aqui, a ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si. Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, pesar, do avião a jato ao jabuti, desperto que ainda não se pôde pensar, do sono eterno ao eterno devir. Como a órbita da Terra abraça o vácuo devagar para alcançar o que já estava aqui. Se a crença quer se materializar tanto quanto a experiência quer se abstrair, a ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si. Antena 55. Paracatuzum, 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 paracatu, paracatuzum, 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 paracatuzum. Olá, esse é o Antena 55, episódio número 7. Quem fala aqui é Guilherme Bicudo. Hoje é dia 13 de setembro de 2017. Esse episódio está sendo ao vivo, saindo por Spreaker, inaugurando esse canal. Bom, aos poucos a gente vai entendendo como divulgar esse link, né? E também está sendo gravado. Também vai estar em gravação por Spreaker e também pelo YouTube da página Antena 55. A gente ouviu aí nessa abertura o Tom Zé com um O e um A. E aqui a gente também tem um O e um A. Aqui de São Paulo, Guilherme Bicudo. E falando de Búzios, a Nathalie Michalek. Tudo bem, Nathalie? Oi, boa tarde, tudo bem aqui? Graças a Deus tá
tudo bem, tudo tranquilo, não tem mais interferência, parece. Estamos aqui provando nosso brinquedinho novo. Tudo bem. Isso, agora a gente tem música, então essa novidade. Dá pra gente usar também a música para falar de muitas coisas. E também outros áudios que hoje eu acho que vou ter a oportunidade de passar um áudio de uma coisa que aconteceu hoje em uma rádio do Brasil. Antes do Tom Zé, teve o Gilberto Gil cantando A Ciência em Si. E como a gente está com essa, vamos dizer, inauguração dessa casa, vamos dizer, nova, então daí eu vou perguntar para você, Nathalie, novamente. A gente já falou disso, mas sempre vai mudando. Qual que é o propósito desse espaço, assim, na sua visão? Para que a gente está fazendo? Para que você, está fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Qual que é esse espaço? Eu acho que agora, diferente de outros tempos, tem uma nova maneira de ver as coisas, né? Como uma perspectiva diferente, que sempre falamos muito de perspectiva, mas é uma perspectiva que permite o ser humano se ver em si mesmo, né? Sempre teve essa o ser humano sempre conseguiu se pensar diferente dos animais, né? Tem uma consciência, mas agora essa consciência está mais refinada, tem mais detalhes ainda. Então agora entramos nessa nova etapa e eu faço isso porque para contar desde minha perspectiva de que se trata isso. Também é uma visão que eu experimento na minha vida, não é uma coisa que é uma teoria, como também falamos várias vezes, e na hora que eu vou falando, eu também vou entendendo mais coisas ainda, porque falar me dá a oportunidade de ver aonde que está a minha mente, né? Como que pensando eu posso ter umas ideias, mas falando é outra coisa diferente. Então, para mim falar também, além de compartilhar essa perspectiva minha, também consigo me ouvir e continuar entendendo mais coisas. Seria mais ou menos assim. E você? Para que eu tá fazendo? Eu acho que esse é um espaço, como você falou, para compartilhar uma nova perspectiva. E o que a gente já comentou aqui, que a gente está falando de uma perspectiva de espaço-tempo, que apesar de ser uma palavra conhecida, é uma coisa que a gente não tinha muito contato, ou não estava dentro da intimidade da nossa vida. Eu poderia também dizer que a gente está, a partir desse espaço, falando da realidade, e o espaço-tempo tem a ver com a realidade. Então, como esse é um assunto novo, é um assunto novo para ser considerado não como uma coisa distante, alheia, mas como uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. E então a gente tanto fala dessa perspectiva para conseguir se localizar dentro da nossa vida cotidiana, como também fala sobre a nossa vida cotidiana para conseguir entender melhor o que é essa realidade a partir dessa perspectiva. Sim, eu também acho que agora estamos sendo mais conscientes de que somos nós que criamos a nossa própria realidade, né? Como que antes era uma coisa que já estava dada e que ninguém se perguntava como é que se criava, era como que se as coisas aconteciam era porque eu tenho sorte ou porque Deus me deu, né? Como uma coisa assim, como meia mística, ou como que tudo acontecia graças à sorte, casualidade. Mas agora
podemos já observar que dentro da nossa realidade tem muitos elementos para observar, para ver, para entender como funciona, que antes isso estava como oculto, estava como ninguém via, era uma coisa já estabelecida. Então, isso que nós estamos vendo é uma perspectiva que pode ser global, porque você pode ver coisas, como que está o mundo se movendo, mas também uma perspectiva que serve para você, para suas coisas do dia a dia. Não é uma coisa, como você falou, não é uma coisa lei, é uma coisa que está em outro lugar, uma coisa que você, na sua cotidianidade, você pode ver muitos elementos mesmo que informam, te dão uma mostra de onde você está, como você que cria a sua realidade e, bom, muitas coisas mais. Uhum. Eu também estava vendo essa semana como isso que você falou, a gente tem dentro da nossa realidade, dentro do nosso cotidiano, a gente tem um acesso, vamos dizer, uma comunicação a perceber muitas coisas que estão além, assim, do que está imediatamente visível. E o que eu estava vendo essa semana é como, de uma certa forma, a gente acaba pagando um preço por não estar conectado, assim, não estar se comunicando com essa possibilidade de que a gente tem uma comunicação que está servindo para criar, né, essa realidade que a gente vive. E às vezes a gente tem uma postura muito superficial em lidar com essa possibilidade, e daí a gente está criando uma realidade que a gente acaba às vezes pagando um preço alto, tendo certo sofrimento, alguma coisa assim, porque a gente não vê que realmente a gente tem uma possibilidade, e às vezes, como a gente está desprezando essa possibilidade ou participando da nossa realidade de uma forma muito superficial, muitas vezes porque a gente não conhece realmente essa possibilidade. Então as coisas acabam saindo de um jeito que criam coisas, vamos dizer, desagradáveis, e então a gente tem a possibilidade de mudar, né, essa comunicação. Então esse espaço também tem a ver com isso, assim, da gente perceber que a gente tem uma responsabilidade, e daí essa responsabilidade de uma pessoa qualquer, uma pessoa que não precisa ser o governador de nada, nem o prefeito, mas a gente como pessoa, eu, a Nathalie, todo mundo como pessoas comuns, temos vamos dizer, um papel, todo mundo tem um papel muito importante, porque todo mundo tá contribuindo para essa realidade, de uma forma que a gente já imaginava, que a gente é visível a contribuição que todo mundo tem, mas além disso, essa participação que a gente tem como observador dessa realidade. Então, isso que a gente vai descobrindo de como a nossa observação vai mudando a nossa realidade. Então, essa observação, ela vale muito mais para mim, eu dou muito mais valor a ela, porque eu sei que não é só uma opinião que fica fechada em mim, mas que isso realmente tem um impacto não só na minha vida. Agora como que passamos a ser protagonistas de uma maneira, né, das coisas que acontecem na nossa vida. Eu acho que antes, no meu caso, para eu entender o que estava acontecendo, eu pagava para ir num psicólogo que ele me ajude, me diga, me dê a resposta, porque eu não entendia porque que na minha vida aconteciam coisas, né, como acontecem coisas na vida de todo mundo. Mas agora eu vejo que eu sozinha consigo entender os fatos, só percebendo realmente percebendo,
Aí vou gerando uma comunicação, como você falou, e aí eu vou entendendo cada dia mais e mais e mais coisas de como é que funciona, porque eu consigo observar fora de mim mesma, né, também. Eu sei que sou isso aqui, que está fazendo coisa, está nessa realidade, mas também consigo me observar como se eu estaria fora de mim. E isso é o que me dá a possibilidade de conectar com outra coisa e ter outro tipo de comunicação. E, bom, realmente, antes essa possibilidade não estava assim nas mãos de todo mundo, ou por aí não existia, ou era mais difícil, não sei, mas agora já está nas mãos de todo mundo. Então, não usar essa ferramenta, tipo, se você usa a ferramenta, você vai entender muitas coisas da vida, né? Se não usa, tudo bem, mas se usa, tem essa possibilidade de entender como funcionam as coisas da sua vida. Isso é uma coisa nova, diferente. E para mim é uma coisa, um tesouro, assim, uma coisa super boa que tem agora, né? Uhum. Também eu sei que essa é minha perspectiva. Eu não estou querendo que todo mundo faça a mesma coisa que eu faço, simplesmente que aquele que resolve usar essa ferramenta vai se encontrar que é uma coisa muito efetiva, que realmente você consegue ver coisas. Uhum. E também você falou essa questão do protagonismo. Tem os dois lados, que ao mesmo tempo a gente é mais protagonista do que nunca, porque a nossa participação em coisas que parecem insignificantes acaba sendo importante, mas também ao mesmo tempo a gente deixa de ser protagonista da forma que a gente acreditava antes, de que porque na verdade a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, e as coisas têm uma conotação além do que a gente imagina. Então, essa questão de querer ser o protagonista das coisas também toma um outro sentido, porque dentro dessa comunicação eu estou assumindo a todo tempo que eu não sei, ou aquilo que eu estou vendo é uma parte muito pequena dessa realidade. Então isso abre espaço para plasmar dentro dessa realidade possibilidades que vão além do que esse meu protagonista gostaria de colocar, assim. Então, na verdade, a todo momento eu me imagino uma coisa, mas nunca acontece da forma que eu imaginava, porque acontece sempre de uma forma que é mais do que aquilo que eu tinha imaginado, vamos dizer. E então realmente você deixa de lado essa questão de querer tá certo, ou querer decidir exatamente aquilo que vai acontecer, da forma que vai acontecer. Não sei muito bem como abrir mais esse ponto, mas Sim. Eu acho que você é protagonista da sua própria vida, né? Porque você consegue entender as coisas pela sua própria percepção. Não precisa de ninguém que venha te falar como que são as coisas, né? Você consegue entender suas próprias coisas, mas você deixa de ser protagonista no sentido de que você quer que todo mundo te veja, que todo mundo te aceite, que todo mundo entenda que sua verdade é a melhor que tem. Você começa a entender que dentro da Terra somos muitos e não é para ver quem tem a verdade, né? Senão é para que cada um veja a sua própria verdade, mas não para ter uma verdade. Então muda esse protagonismo que as pessoas por aí querem ter na sociedade de agora, né? Com coisas que são muito superficiais e que
claro que sempre vão se sentir vazias, porque esse protagonismo nunca chega, realmente. Então muda a função do protagonismo. Você não se interessa mais por aquelas coisas tão superficiais, por aí isso vem como consequência, porque você começa a entender tantas coisas da sua vida que já nem precisa mais tentar ser protagonista naquilo, porque chega uma hora que isso é muito superficial, porque as coisas que você entende superam muito aquelas coisinhas. Então ser protagonista de outra maneira, né? Muda a função da palavra. Aham. E você tinha alguma coisa aí que você viu essa semana ou que você queria comentar? Bom, sabe que com essa coisa de ser protagonista, essa semana eu vi em mim o significado de ser realmente vulnerável à realidade, né? Eu acho que todo mundo tenta não ser vulnerável à realidade, né? Todo mundo quer ser forte, todo mundo quer saber como se resolvem as coisas, todo mundo quer fazer as coisas como acha que é melhor. Mas o que acontece quando você não usa todas essas ferramentas que tem para dominar a realidade? O que acontece com a realidade, né? Aí, essa semana eu fiz esse exercício. Eu entendi que eu não tinha que tentar resolver as coisas e fazer aquilo tudo, senão que eu tinha que me soltar, que eu tinha que deixar que as coisas me atravessem. Tinha que deixar essas barreiras tão fortes que eu tinha criado, porque, claro, normalmente todos nos sentimos como ameaçados. Então, todos criamos barreiras e coisas que são muito profundas, que estão muito no nosso inconsciente e que todas as pessoas têm. Então, você não acha uma coisa estranha ter essas barreiras, porque todo mundo tem e porque é inconsciente. Então, é difícil de ver que você tem essas barreiras. Aí, como eu percebi, eu falei, tá, eu vou me relaxar, porque eu quero aprender com as coisas que acontecem no meu dia a dia, coisas que eu não vejo, porque se eu estou na minha realidade com aquelas barreiras, eu sempre vou ver a mesma coisa, entende? Tipo, não sei, vamos supor, vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que quebrou meu telefone, né? E aí minha barreira, o que eu disse? Poxa, eu tenho que comprar outro telefone que não era para quebrar, que blá 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 blá, né? Tudo que já é próprio meu. Em outras pessoas deve ser diferente, mas comigo é assim, que eu chorar e chorar e chorar. Aí quando eu percebi que eu estava chorando, aí eu pensei, poxa, ao invés de eu entender por que aconteceu isso, ou poder ver outra coisa, eu estou chorando igual que sempre faço. Aí o que eu fiz foi parar de chorar e observar como eu me sentia naquele momento, que uma coisa tinha quebrado e que eu tinha que gastar um dinheiro que eu sentia que não tinha. Então aí tive que fazer todo outro processamento dentro meu, porque eu sentia que eu não podia comprar outro telefone, que, nossa, era todo um drama. Então esse processamento foi diferente. Eu consegui perceber outra coisa da minha realidade, do meu dia a dia. Então, aí eu me soltei, deixei ser mais vulnerável e aí consegui entender outras coisas. Uhum. Esse tema da vulnerabilidade é bem interessante, porque
a gente foi criado para esconder isso, né? Então, a gente tem que fingir que a gente é forte e às vezes, quer dizer, os potenciais que a gente tem estão sempre através dessa vulnerabilidade, porque é a partir de onde a gente pode se expandir. E às vezes essa questão é mais difícil às vezes para um homem do que para uma mulher, né? Pro masculino, porque o homem geralmente é ainda mais instruído a não se mostrar vulnerável, né? Uhum. Então, e daí você tem que ser várias coisas que você não queria ser, ou né? E esse momento que você deixa essa você se deixa sentir vulnerável, é realmente onde você solta o controle da situação. Então, a partir daí pode surgir uma coisa nova. Então, se você nunca chega nesse ponto realmente de ser atravessado por essa vulnerabilidade e por essa, vamos dizer, impotência total de uma situação, então você sempre vai ficar na sua mente buscando uma solução ou outra solução, mas vai ser uma solução dentro de algo mais ou menos pré-estabelecido, dentro de um mesmo parâmetro, dentro de um mesmo desenho. Uhum. E quando você deixa essa vulnerabilidade, você realmente consegue se ver de fora, ver sendo assim, tá, tem uma parte minha que é vulnerável, mas tem outra que não, então isso é mais fácil, mais visualizável quando a gente vê uma coisa que já passou muito tempo, que a gente já nem liga mais, que a gente conta uma história que foi um drama, a gente conta rindo, porque a gente já conseguiu se dissociar dessa história. Então aquilo que era uma vulnerabilidade, a gente já está dentro de uma outra posição, já está claro isso. Só que isso não precisa esperar um tempo para você ter essa dissociação. Você pode fazer essa dissociação no próprio instante, e de deixar essa vulnerabilidade ocorrer para você conseguir ver essa vulnerabilidade. Então, aí aparece alguma coisa nova. Só que, voltando naquilo do protagonismo, realmente você soltou o protagonismo nesse caso, porque o protagonismo ele ia querer acertar, ia querer brilhar, ia querer sair bem, não queria se mostrar vulnerável. Então, quando você deixou essa vulnerabilidade, esse é o seu protagonismo, porque é a melhor ação que você pode fazer dentro desse momento para conseguir deixar que essa situação se resolva, porque não sou eu que vou resolver. Enquanto eu estava querendo resolver, quer dizer, eu não estava deixando essa vulnerabilidade se expressar. Então, quando eu falei, não, eu não resolvo, esse eu não resolvo é a minha própria decisão. Esse é o meu protagonismo possível. E daí podem surgir outras coisas, né? Daí que podem surgir coisas que realmente o nosso protagonismo não ia imaginar, porque, sei lá, às vezes não era para você ter um celular, ou às vezes vai aparecer um celular 10 vezes melhor, ou sei lá, a gente não consegue imaginar, mas é isso. Com essa situação que aconteceu em particular comigo, eu consegui perceber que eu estava me colocando numa posição de que eu não merecia outro telefone, de que eu não podia, entende? Muitas coisas que já tinha dentro da minha mente e que eu não conseguia ver. Quando eu soltei isso, quando eu falei, tá, eu vou deixar de pensar dessa maneira, eu consegui ver isso tudo, entende? Eu só estava dentro da minha mente falando, aí falei, tá, isso tá bom, mas isso já vem pré-estabelecido comigo, eu não sou isso tudo. Aí eu me soltei, aí eu deixei que a realidade me informe, e aí eu consegui me ver diferente, entende? Consegui me ver de fora. Então, eu sinto que eu me deixei que
me informe sobre otras cosas que uno conseguía ver, eu soltando aí minha voz, a minha própria voz. Foi muito bom. Eu queria perguntar que você, como você vê a masculinidade, que você falou que no homem tem que ser sempre muito forte, né? Que é muito mais difícil em um homem. Aí eu fiquei pensando, em que você acha que o homem tem que demonstrar que é mais forte? Eu tô falando que. Eu tô falando, essa pergunta tá partindo a partir da cultura, né? Dos valores, né? Aham, Essa pergunta que você tá fazendo. sim. Ou não? Deixa eu ver se eu entendi. Sim, claro, Sim, claro. claro. Não, Da cultura. porque Você sente como mandato que tem que fazer. esse mandato que tem nesse sentido, vamos dizer, as mulheres teriam uma, entre aspas, vantagem, porque tá colocado para elas que elas estão, claro que isso não é, tipo, não é a verdade, mas como tá colocado assim, você pode ser frágil, então você tem contato com essa vulnerabilidade. E daí, dependendo da cultura, esse se mostrar frágil vão ser coisas diferentes. Então, você tem muito mais espaço para errar, né? Então, porque tudo bem, já tá aceito isso. E para um homem não, é uma coisa mais assim, tem que ser tem um esse parâmetro da perfeição, né? Você vê, né? A questão da infalibilidade, né? De que o homem não pode falhar. Se você pegar a questão sexual, tem isso. É um negócio muito mais forte e então é muito mais fácil para uma mulher, por exemplo, ela ser mais masculina e ser mais feminina, fica um negócio mais indistinguível. Para um homem é uma coisa que sempre foi mais marcada, então tem a ver com isso, né? De como tem uma margem ao erro que está mais aceita para uma mulher em geral, né? Porque daí isso vai mudar de acordo com as culturas e tal, mas tem a ver com esse, como se diz, pro sexo feminino, vamos dizer, tem mais essa liberdade. Então acho que nesse processo que a gente está vivendo, que a gente conhece outras pessoas também, tem muito mais mulheres, né? Tem muito mais mulheres, porque já tem essa aceitação da vulnerabilidade que facilita essa entrada, mas claro que o que a gente vai percebendo que na verdade é uma capa, né? Que você é um homem ou uma mulher, que você tem essa biologia, essa genética e tem um órgão diferente, mas essa questão de princípios feminino e princípio masculino é uma coisa que é muito misturada. Você precisa dos dois para conseguir sobreviver, para conseguir reagir diante das situações. É sempre um mix desses dois princípios. E então não sei se eu respondi. Sim. Também eu vejo que enquanto você falava daquela coisa que o homem tem que responder, entre aspas, na realidade, eu lembrei de uma, que é o homem provedor, né? O homem também sempre tem que ter trabalho, tem que ter dinheiro, a cultura, né? Mas está visto como que o homem é aquele que não pode ficar sem trabalhar, sempre é aquele que tem que levar a casa para frente, né? Também tem isso. Tinha que ir pra guerra. Você vê todos os mitos, né? Tem que ir pra guerra, tem que defender, tem que, né? É sempre uma postura de guerra. E então esse espaço interno tá mais cortado, porque você tem que sempre responder para fora.
Então, Claro, essa comunicação interna do homem, ela tá mais castrada, né? Porque ele não pode olhar tanto para dentro, porque se ele olhar, ele começa a talvez pensar de uma outra forma, e aí, daí na hora de ir pra guerra, ele não vai, ele vai criar uma outra concepção, e você não pode pensar muito, você tem que responder, né? Só que assim, esse mecanismo, ele tá expresso em todas as pessoas, e homens e mulheres iguais, que é essa coisa de você ter que responder. Você tem que responder à realidade, dar uma resposta rápida. Então, esse mecanismo que faz a gente processar dessa forma, nunca deixa a gente parar e falar, e se eu não responder agora? Né? E se eu não souber? Né? E se eu... volta na questão da vulnerabilidade. Não sei. Pronto. Amanhã a gente vê, tipo... Mas não, a gente não pode, né? Tem que responder agora, tem que... claro. É, é muito diferente. Eu me vejo quando eu respondo para as pessoas que eu não sei. Quando eu não quero saber tudo que eu vou fazer, entende? Eu não quero ter aquela resposta armada para tudo. Aí eu deixo isso livre em mim. Se eu não sei alguma coisa, eu falo, eu não sei. O que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E a pessoa fica te olhando, né? As pessoas te olham como, tá bom. Eles aceitam, mas realmente não entendem por que você está tão assim, tão livre, tão sem se importar pelo amanhã, né? Porque está todo mundo super preocupado com o futuro e é meio estranho para eles ver pessoas que não se preocupam muito, né? O que a gente... Porque Uhum. não, porque nós eu pelo menos já não me preocupo tanto pelo resultado. Eu não tenho aquela coisa para ser. Eu não quero ser uma milionária. Não, me interessa ir vendo o que vai acontecendo no dia a dia. Mas no processo e não tanto no resultado. Uhum. E isso que a gente está falando, que a comunicação muda, porque qual o parâmetro que a gente tem? É quando você faz uma pergunta, você tem uma resposta automática. Então, quando você liga a internet tem que acender. Quando você liga o celular, ele tem que acender. Quando você pergunta para alguém, e aí, você vai querer ir? A pessoa tem que responder. Quando perguntam, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Você tem que responder. Então, a gente está com esse parâmetro que, na verdade, em uma abstração, né, dentro do instante universal, é assim, é uma pergunta e uma resposta. Só que a gente não, a gente precisa de um tempo. Então, se eu não dou o tempo para a pessoa, e aí, o que você vai fazer da sua vida? E eu tenho que dar uma resposta, então se eu tenho que dar uma resposta, amanhã eu já tenho que fazer. E depois o mecanismo já foi disparado, e daí... Então, uma mudança da nossa comunicação é a gente ter esse espaço e falar, não sei. Então, aí a gente entra num espaço que pode vir uma coisa nova. Porque, né, senão a gente já responde de forma automática, né? Então, o que a gente está vendo é isso. É uma mudança que eu vi bastante, assim, em mim. Antes eu tinha uma pressão, assim, de se alguém me mandava um e-mail ou alguém me fazia uma pergunta, eu tinha que responder a pessoa antes de fazer qualquer outra coisa, assim. É como se eu trabalhasse num escritório, mas para qualquer pessoa, podia ser minha avó perguntando. E agora a pessoa pode fazer uma pergunta e tem... Às vezes tem alguma coisa dizendo pra mim, não, processa essa resposta. E às vezes para responder uma coisa que é uma besteira, tipo, se você vai comprar o doce de leite, você podia responder qualquer coisa, mas às vezes você deixar essa pergunta dentro de você e tal, e depois surge uma resposta que você não esperava, assim, né? É deixar mais espaço no meio entre as coisas, né? Também, bom, eu posso ver as coisas assim também, como deixar mais espaço no meio, não ter aquele automatismo que já temos dentro de nós, todos. Uma coisa super automática, de como tem que viver a vida, como tem que fazer as coisas. Aí dá outro ar, outro tipo de ar. Uhum.
E às vezes até as coisas se resolvem nesse inteirinho de a pessoa fazer uma pergunta por uma coisa super besta. E você já responder sim, não. Mas às vezes você deixa o tempo para responder e vai processando, e quando você vê, a situação já se resolveu, você não tinha resposta. Vamos dizer, se você fosse responder logo, você tem que falar, calma que eu tenho que ver com outra pessoa. E daí, não sei o que, daí você pergunta pro outro. Daí, e às vezes você dava o tempo, era o tempo que uma pessoa que você ia precisar informação para poder dar essa resposta, já contatou você, já deu a resposta, que seria melhor do que você tivesse perguntado primeiro. E daí você conseguiu ver nesse espaço o que aconteceu. Não é uma questão do resultado que essa comunicação produziu, porque no final o resultado podia ser o mesmo, mas você ficou prestando atenção em você e viu como assim uma pergunta tão besta podia mexer tanto comigo, com a minha vulnerabilidade, com eu ter, putz, se eu não responder, o que vai acontecer? Vou perder meu emprego, ou sei lá. Isso também tem a ver com o fato de que essas coisas que parecem ser besteiras da nossa vida, são coisas também que são importantes, assim. Tudo é importante e nada é importante ao mesmo tempo. O foco não está fora, está dentro de você. Então, prestar atenção no momento a momento em como você vai processando e vai pensando, isso é super importante, né? Claro que o contexto também é importante, mas não é tudo como antes, que só era o contexto, você só tinha que responder para fora e acabou. O que você sentia, como você estava, por aí nem interessava. Agora, isso mudou totalmente. Aí você já coloca o foco dentro de você e o fora pode esperar um pouquinho também. Uhum. Então, Nath, a gente está aqui com... Bom, a gente tem um tempo dentro desse nosso pacote aqui de serviços do Spreaker, que são transmissões de 45 minutos. Então esse tempo já está acabando. A ideia é que a gente faça um break, né? E faz uma pausa, e daí vai abrir, na verdade, a gente vai começar uma nova transmissão, e vamos dizer, vai ser a segunda parte desse episódio. Faltam 2 minutos aqui, então eu vou colocar uma música e tipo, automaticamente vai acabar essa primeira parte. Tá bom? Tá bom. Uhum. Deixa eu ver o que a gente vai escolher. Depois, quando eu esqueci de falar isso, né? Mas também tem aqui dentro do Spreaker um chat que quem estiver acessando pode escrever aí, se comunicar e fazer uma pergunta ou fazer comentário. Tem também essa possibilidade. Então, falta tipo pouco tempo aqui. Eu vou colocar uma música do Gilberto Gil que chama Duplo Sentido. Hoje eu tô com ele, só Gilberto Gil, já é a segunda que eu tô devendo pra ele. E já a gente volta. Valeu. Valeu. 1, 2. Dessa esquina, pelo menos, posso ver o movimento dos carros. Vim de casa porque estava insuportável pensar. Dessa esquina, pelo menos posso perceber o duplo sentido. O duplo sentido do tráfego e não me incomodar.
dessa